Ela só queria pagar o aluguel. Ele já sabia disso desde o primeiro dia. Marina se lembrava do som do sino da loja como se fosse um relógio que controlava a sua vida. Tic-tic, cliente entra. Tic-tic, alguém pergunta pelo leite sem lactose. Tic-tic, mais uma semana apertando as contas. A conveniência do campus era pequena, cheirava a café velho e desinfetante, e tinha uma prateleira inteira dedicada a instantâneos que ninguém comprava. Ela aprendeu a encontrar beleza nas pequenas economias, um pacote de biscoito dividido em 2 noites, um café reaproveitado nos dias mais vazios, e também a esconder a própria exaustão atrás de um sorriso rápido quando apareciam professores em horário de aula e queriam pagar com cartão. Naquele sábado de tarde, quando a luz que entrava pela vitrine fazia listras no chão, alguém deixou um passarinho de madeira sobre o balcão. Era miúdo, pintado de azul desbotado, com uma asa levemente lascada e tinha um fio de lã preso ao pescoço, como se já tivesse sido um pingente. Marina pegou e inclinou a cabeça. Não era dos objetos que vendiam. Parecia esquecido, um desses pequenos acasos que o campus adorava colecionar. Saiu do ninho? Brincou Linu, que estava de turno com ela, empilhando latas de molho com precisão quase cruel. Marina sorriu por reflexo, tocou o passarinho e sentiu uma ponta de ternura. Ela não precisava de nada, além de mais alguns reais até o próximo pagamento, mas havia algo naquele brinquedo que a fez pensar no porquê de as pessoas deixarem pedaços de si espalhados pelos cantos dos lugares. Não era só a conta que fazia Marina trabalhar de domingo a domingo. Havia também a sensação de que, se não estivesse ocupada demais para pensar, o mundo iria perguntar mais do que ela estava disposta a responder. Família distante, boletos que chegavam como cartas sem assinatura, uma confiança própria ainda curta demais para desafiar olhares. Ela tinha 20 anos. Parecia jovem, mas as noites em claro haviam polido a ingenuidade de modo que o que restava era pragmatismo. Então, Redding Joe entrou na loja. À primeira vista, ele caberia em qualquer folheto sobre gente que nasce com privilégio. Alto, cabelos escuros penteados como se tivessem obedecido a todos os passos de um manual de estilo, jaqueta preta, gravata solta, e aquela expressão que todo mundo conhecia, indiferença calibrada. Ele era presidente do Grêmio, filho de alguém importante, dono de um sorriso que não se estendia além do necessário. O campus acreditava nas histórias sobre ele. Namoros curtos, discursos impecáveis, um histórico de desaparecer sem alarde quando as coisas exigiam profundidade. Bad boy, diziam, com meio sorriso de quem gosta da emoção do perigo. Marina tentou não olhar demais. Fazia isso sempre. Observar sem ser observada, como quem aprende as rotas do perigo. Mas Redding pegou o passarinho. Olhou para ela com cuidado não esperado, levantou o objeto perto dos olhos e fez um gesto que não era exatamente um sorriso, mas também não era apenas cortesia. Esse passarinho me pertence, disse ele, falando como quem afirma um fato incontestável. Havia no tom uma implicação discreta. Eu percebo. Ela achou que ele estava brincando, mas a calma com que pronunciou as palavras soou como uma confirmação. Foi deixado aqui, respondeu Marina. Alguém deve ter esquecido. Ele virou o passarinho entre os dedos, examinou a lasca na asa e por um segundo foi só um jovem observando um objeto frágil. Aquilo deslizou por uma fresta na fachada que ele costumava construir. Por baixo do verniz, havia um interesse que não se declarava com falas grandiosas, mas com gestos exatos. Pode ficar, disse ele, como se fosse conceder um favor. Mas eu prefiro quando as coisas importantes voltam para as mãos certas. Você trabalha aqui o tempo todo, né? Marina assentiu. Sentiu o estômago apertar de maneira diferente. Não por medo, mas por uma espécie de desconforto que vinha de estar observada de modo tão contido. As palavras de Redding tinham precisão. Ele sabia coisas que todo mundo sabia, e mesmo as que ninguém deveria saber. Ele nunca fazia perguntas simples. Ele conhecia a maneira como as pessoas hesitavam e fazia de suas hesitações um mapa. Eu posso... começou Marina, pensando no quanto devia dizer. Preciso do dinheiro.
trabalho para pagar as contas. A transparência soou prática demais, mas tinha a vantagem de encurtar comentários cortes. Redding encostou o passarinho no balcão. Os olhos dele demoraram um instante sobre ela, curiosidade redescoberta em erro de cálculo. Ela não se encolheu diante do olhar dele. Havia algo naquela resistência tranquila que o deixava mais atento. Eu tenho uma proposta, disse ele, e usou as palavras com a formalidade de quem fazia um contrato mental antes de abrandar. Venha ao baile de abertura comigo, como minha namorada. 1 mês. 2, no máximo. Fotos, aparências, sorrisos médios. Recompensa financeira justa. Marina riu, mas era um som curto, sem alegria. Um namoro de contrato? Ela já ouvira falar daquele tipo de história em filmes. Acordos para melhorar imagem, uma troca mútua de utilidade. No cinema, tudo parecia glamuroso. Na vida real, cheirava a armadilha. Por que eu aceitaria? Porque você precisa de dinheiro, respondeu ele simples. E porque eu prefiro alguém que não precise ser consertado para caber no papel. A proposta era um soco de realidade disfarçado de oportunidade. Não havia promessas de sentimentos. Havia cálculo, prestígio e a economia imediata de algumas contas. Ao mesmo tempo, havia o perigo de entrar numa vida que ela não conhecia, onde regras não ditas governavam atitudes. Linu cochichou algo para Lin-Wu no canto do balcão. As amigas de Marina sempre sabiam quando aproveitar e quando recuar. Faziam da vida da outra um roteiro prático. Se fosse para ganhar dinheiro, melhor negociar o melhor preço. Se fosse para se expor, melhor saber exatamente por qual motivo. Ela perguntou quanto. Quando Redding falou a cifra, o barulho do mundo se encaixou por alguns segundos. Parecia muito, mais do que dizia respeito apenas a 1 mês de trabalho. Era suficiente para pagar aluguel atrasado, consertar o chuveiro que pinga e, talvez, comprar o material de que precisava para a prova prática do semestre. A conta fechava de uma forma que parecia mágica e perigosa ao mesmo tempo. Marina aceitou. A decisão não veio de um ímpeto romântico. Veio de pragmatismo. Aceitou porque sabia gerenciar perdas e ganhos. Aceitou porque o passarinho nas suas mãos lembrou-lhe que, às vezes, os pedaços da vida precisam ser devolvidos a quem os reconhece. No primeiro jantar público em que foram apresentados como namorados, Redding foi impecável. Ele segurava a mão dela na medida exata. Um toque notório para as fotos, mas sem exigir que ela deixasse de respirar. Fotógrafos profissionais e amadores captaram sorrisos coreografados. Veteranos do campus aplaudiram com uma mistura de curiosidade e aprovação. Marina aprendeu a usar o arco da sobrancelha dele como guia. Quando ele estreitava os olhos, era hora de sorrir mais. Quando afastava o olhar, era hora de fazer silêncio calculado. Nas primeiras semanas, a rotina do acordo se encaixou em uma dança que era ao mesmo tempo estranha e confortável. Eles assistiam a eventos do Grêmio, passeavam por corredores luxuosos onde ela se sentia como se estivesse numa vitrine, e no fim da noite ele a deixava na porta do alojamento com a mesma frieza com que a havia buscado. Ele dizia pouco, mas sempre escutava, e os pequenos gestos começaram a acontecer. Não eram grandes declarações. Eram apontamentos minúsculos, como se ele estivesse riscando pontos numa lista que só ele conseguia ler. Um dia, quando ela voltou ao trabalho depois de um turno duplo, encontrou no seu avental um sabonete enrolado em papel pardo com um bilhete curto. Seu cheiro é melhor com lavanda. Não havia assinatura. A princípio achou que fosse mera cortesia de um fã desconhecido. Depois, naquela noite, percebeu que o aroma no pulso do casaco dele era o mesmo, lavanda discreta, nada ostentoso. Não era apenas um presente, era uma observação. Outra vez, durante um ensaio noturno do Grêmio, ela tropeçou na escada que levava ao salão principal. Sentiu a cabeça rodar e a visão se nublar. A reação de Redding foi imediata. Não um gesto dramático, mas uma sequência de medidas. Segurou seus ombros com firmeza para impedir que ela caísse, chamou alguém para buscar água, abriu o casaco e o ofereceu como cobertor. Depois, já fora da vista das câmeras, levou-a até a enfermaria. Permanecia a uma distância calculada,
uma urgência contida. Ela percebeu que não havia muita conversa, mas havia atenção constante. Félix entrou na história numa tarde de chuva, quando Redding deixou o Doberman no saguão do Grêmio porque o cão, de alguma forma, gostava do cheiro do madeira polido do local. Félix era enorme, um corpo que parecia ter sido esculpido para intimidar, mas com olhos que derretiam qualquer barreira. Quando Marina ficou encarando, as mãos dela tremiam de um jeito diferente e irresistível. O cachorro encostou a cabeça no colo dela, como se aprovasse silenciosamente uma escolha. Para o campus, Félix era apenas o cão do presidente, um símbolo extra de poder e status. Para Marina, Félix foi, desde o primeiro toque, um coringa de afeto sem palavras. O cachorro a seguia com a lealdade de um segredo bem guardado. Redding soube usar isso a seu favor. Colocava Félix entre eles quando queria garantir que o espaço fosse seu, e chamava o animal para aproximar Marina quando queria que ela relaxasse. Em público, isso parecia apenas uma demonstração de posse. Em privado, havia um cuidado discreto, como quando ele cortava a ração do cachorro em pedacinhos para evitar que engasgasse. O passarinho, a lavanda, o casaco improvisado, tudo formava um padrão que Marina começou a notar com uma mistura de estranhamento e calor. Os gestos não eram ostensivos. Eram precisos como peças de um quebra-cabeça que se montava aos poucos. A princípio, ela rotulou isso como eficiência emocional. Ele sabia o que precisava ser feito para manter a imagem e garantir o benefício do acordo. Mas havia também uma insistência. Ele repetia as mesmas pequenas atenções, como se ao repetir cada gesto reforçasse uma verdade escondida. Os amigos de Marina, claro, não ficavam quietos. Havia piadas sobre contratos e advertências com a veemência de quem tem medo de que uma amiga se machuque. Linu era a mais prática. Dizia que se fosse para aceitar, que aceitasse bem, com termos claros, mediador e tudo mais. Lin Wu, por outro lado, fazia comentários sarcásticos que dispunham o romance numa caixa de entretenimento barato. Cuidado para não ficar com o coração por 20 mil, Mari. As risadas aliviavam a tensão, mas não apagavam a sensação de viver num palco. E então veio o primeiro mal-entendido sério. O campus gostava de boatos como se fossem entretenimento barato. Numa semana em que havia uma competição entre clubes, alguém publicou uma foto nas redes sociais. Redding, em clima ameno com Chen Jiayang, um vice-presidente carismático conhecido por seu charme e passado com garotas do Grêmio. A imagem mostrava os dois rindo, o braço de Cheng lançado por cima do ombro de Redding numa pose que poderia ser qualquer coisa. Amizade, cumplicidade de liderança, ou algo que os olhos curiosos do campus buscavam transformar em escândalo. Marina viu a foto tarde da noite, em seu pequeno quarto onde as paredes eram decoradas por um calendário gasto e um mapa de histórias que ela ainda prometia escrever. No reflexo da luz fraca, a imagem de Redding com Cheng parecia um espelho em que sua versão era pequena e deslocada. Ela sentiu um nó no estômago. Não havia provas de traição. Era só uma pose congelada num pixel, mas o medo é uma sombra ágil e sensata. Ela pensou em todas as promessas não ditas no contrato e em todas as pequenas concessões que já havia feito para manter a versão de namorada enquanto pagava suas contas. No dia seguinte, o campus queimava com cochichos. Ninguém se dignava a perguntar direto, preferiam tecer cenários enquanto mastigavam pipocas. Marina tentou manter a compostura no balcão, mas seus dedos tremiam ao encaixar embalagens. Linu percebeu e, sem teatralidade, bateu leve no ombro dela. Vai com calma, disse. Ele é complicado, mas não é bobo. Ele era de fato complicado. Redding fazia uma cara de quem sempre estava 2 passos à frente. Quando a viu no balcão, seus olhos demoraram 1 segundo além do costume, como se confirmasse algo que ela suspeitava. Ele passou a mão no queixo, pensativo, e saiu sem dizer nada. Os comentários continuaram. Mais tarde, na sala onde o Grêmio ensaiava uma apresentação, ela encontrou Redding no corredor. O olhar dele era firme. Havia algo na sua postura que dizia: não vá pelo caminho das conclusões fáceis. Ele falou poucas palavras, mas falou com uma clareza que parecia quase violenta.
Não é o que parece. E você acha que eu deveria acreditar em você por quê? Perguntou ela, com uma mistura de irritação e dor. A voz saiu mais alta do que queria, ecoando entre cartazes coloridos. Ele deu um passo mais perto, e a sensação habitual de ser avaliada pelo peso do olhar dele veio como um frio. Não havia necessidade de provar amor, nem de ficar histérica. Havia, contudo, o desejo irritante de saber se ele a protegeria quando, por conveniência, pudesse escolher outra direção. "Por que eu não faria isso com você?" disse ele. "Porque você não é ninguém que eu descartaria com facilidade." A frase foi curta, e Marina percebeu o tom diferente. Não era promessa dourada. Era afirmação. Não havia juras românticas, só uma defesa curta, quase áspera. Ela quis acreditar. Quis, com toda a racionalidade que a sustentava, encaixar a fala dele no quebra-cabeça. Mas as peças ainda não formavam imagem alguma. A convivência continuou. Havia jantares com risos ensaiados, aulas assistidas lado a lado em silêncio, conversas rápidas sobre os projetos do Grêmio. E na quietude, Redding mostrava traços que não constavam no que o campus dizia sobre ele. Ligava para verificar se ela havia chegado bem em casa depois de trabalhar até tarde. Lembrava da forma como ela gostava do café, com um pouco mais de leite, e aparecia com uma xícara quando sabia que ela estudava até tarde. Deixava no vestiário uma muda de pijama macia quando ela disse, por descuido, que o próprio estava velho demais para o inverno. Não eram grandiosos gestos, eram infiltrações de cuidado, repetidas, insistentes, que começaram a transformar o contrato em algo menos simétrico. Ainda assim, havia limites. Uma vez, quando a pressão das conversas e o peso dos olhares foi grande demais, Redding puxou-a para o canto do corredor e a chamou pelo nome com uma intensidade que a fez sentir que ele havia ido longe demais. Marina reagiu com firmeza. "Isso é um acordo", disse ela. "Não é minha vida." A afirmação fez com que ele recuasse por alguns centímetros. Houve um momento em que o muro dele quase ruiu, revelando algo como culpa, ou talvez pânico. Ele sorriu de forma contida e, por um gesto raro, tocou o passarinho de madeira que guardava no bolso do paletó, o mesmo passarinho que ele havia reivindicado no primeiro encontro. Marina viu o movimento e compreendeu que, por trás da compostura, havia uma insistência quase obsessiva em manter partes dela para si, mesmo que isso acontecesse de maneira silenciosa. As semanas passaram com esse ritmo. Ganhos práticos, gestos sutis, rumores no campus, pequenas rupturas e reconciliações de conveniência. Marina começou a perceber que usava o contrato como um manto para não se expor, e que as gentilezas dele, embora insistentes, invariavelmente vinham embaladas em uma intenção que ela não podia decifrar. O coração dela se tornava uma peça que os dois encaravam com cautela. Houve uma noite, porém, em que a mistura entre jogo e sinceridade atingiu um ponto de ebulição. Ela estava de plantão na loja quando uma onda de calor a derrubou. Não a fraqueza de um dia cansado, mas algo mais. Tontura que veio como um vendaval. Havia um anúncio sobre um evento do Grêmio no quadro e por trás dele a cidade pulsava indiferente. Marina tentou se apoiar no balcão, sentiu a visão escurecer. A última imagem antes do apagão foi a luz da vitrine como um disco difuso. Quando acordou, estava na enfermaria do campus, coberta com um lençol limpo. A dor de cabeça latejava e havia uma sensação estranha de estar em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo ali, a mente a negociar hipóteses. Sobre a mesa ao lado, repousava o passarinho de madeira. Não era coincidência. Ele havia voltado a ser sinal. A porta se abriu devagar e Redding entrou. Ele parecia ter migrado do traje impecável de sempre para algo menos duvidoso. Um casaco mais velho, um olhar que não escondia mais a exaustão. Não havia plateia para a cena, apenas silêncio e a presença grave de alguém que não deixava de vigiar. "Você desmaiou no turno", disse ele, e a voz não era acusação, apenas constatação. "Consegui te levar para o médico." Marina olhou para ele e de repente todas as peças pequenas, o sabonete, a lavanda, a presença constante de Félix, as camisolas, juntaram-se num padrão que trazia um desconforto doce.
A mão dele pousou levemente sobre a dela, num gesto que quase pedia permissão para fazer parte da sua vida. Obrigada, conseguiu dizer, porque era a única resposta que não a deixava exposta demais. Ele não falou. Em vez disso, pegou o passarinho e, com delicadeza que contradizia a imagem pública, começou a afagar a asa lascada, como quem remenda um objeto precioso. Foi um gesto silencioso, mas imenso. Naquele momento, Marina percebeu que o contrato era apenas uma fronteira. Do outro lado, havia pessoas de verdade. Redding, por mais que fosse protagonista de boatos, tinha uma intensidade que o campus confundia com crueldade, mas que, naquele quarto estreito e iluminado por lâmpadas brancas, tinha o contorno de cuidado. Ela fechou os olhos e sentiu o calor de algo indefinido crescendo, uma tensão que tinha cheiro de perigo e de ternura. Não sabia se podia confiar. Não sabia ainda se era amor ou uma coleção de atos obsessivos. Sabia apenas que havia sido marcada por pequenos gestos e que, por trás da compostura dele, havia um interesse que parecia resistir a explicações fáceis. Se essa história está te prendendo, fique comigo até o final. Ainda há muito a revelar sobre o que leva um bad boy a se tornar tão insistente por uma garota aparentemente simples. Na manhã seguinte, o campus acordou com as notícias da competição. Os comentários nas redes voltaram a circular. Marina saiu da enfermaria com o passarinho guardado no bolso e um novo peso nos ombros. Havia visto a faceta dele que não era só imagem, mas também havia percebido que, de alguma forma, fazia parte do acordo que agora pesava mais do que dinheiro. A convivência deles continuou, mas algo mudou. A atenção dele deixou de ser apenas instrumento e passou a ser escolha. As semanas seguintes foram uma sucessão de cenas domésticas e sociais que, pouco a pouco, desenharam uma intimidade restrita. No intervalo entre um evento do Grêmio e outro, Redding aparecia com um vidro de remédio de caixa pequena quando ela dizia estar com dor de garganta. Trajava a máscara habitual de frieza, mas ao colocar o remédio na mão dela, murmurou: "Não passei isso na lista de benefícios do contrato, mas é inclusivo." Marina riu, meio envergonhada, e a risada soou como um selo que fechava um acordo novo, não escrito entre os dois. Ainda era arriscado permitir-se, havia o preço a pagar se tudo desandasse. Entretanto, havia também a consolação dos gestos contínuos, que, como linhas coladas uma sobre a outra, resistiam ao desgaste. E então, numa tarde onde o céu ameaçava chuva, Marina caminhava pelo pátio quando ouviu alguém chamar seu nome. Era Cheng Jiayang. Ele sorriu de um modo que tinha memórias na base. Era amigo antigo, companheiro de projetos, alguém que despertava nela uma sensação confortável e não excessivamente complicada. Ele falou com a naturalidade de quem não precisava provar afeto com atos grandes. Provocou uma pontada de ciúme no fundo do peito dela. Uma pontada que Redding, por força do contrato, não costumava desencadear, já que era previsível. Mas enquanto Cheng falava, Marina notou uma figura se aproximar pelo canto do olho. Redding, a passos largos, indo em direção dos dois com uma expressão que ninguém que o conhecia poderia chamar de neutra. No instante em que Cheng tocou o braço de Marina, Redding estancou como se uma linha tivesse sido cruzada. O movimento dele não foi teatral, foi direto e claro. Ele colocou a mão sobre o braço dela com firmeza, que não admitia perguntas, e disse para os dois: "Ela está comigo hoje." A frase foi curta, quase possessiva, e provocou um silêncio que fez o ar do pátio oscilar. Cheng sorriu num misto de divertimento e surpresa, mas a mensagem estava dada. O gesto de Redding feriu algo em Marina. Não por vaidade, mas porque ela percebeu naquele segundo a dimensão daquilo que vinha alimentando com o acordo. Ele a via com uma intensidade que ultrapassava a conveniência. Depois à noite, quando as luzes do alojamento se acalmaram e o campus se transformou numa coleção de janelas iluminadas, ela encontrou, cuidadosamente arrumado, um anel simples numa caixinha de veludo cinza sobre a escrivaninha. O anel não era de compromisso. Era pequeno, com uma pedra sem brilho grandioso. No bilhete junto, havia apenas uma palavra: cuidado. Ele não assinou. Marina encostou a testa na caixinha
e sentiu o peso de várias possibilidades. O anel era um enigma. Era promessa? Era uma brincadeira? Era sinal de que a obsessão dele se manifestava em objetos que se tornavam pistas? Ela não sabia. Sabia apenas que havia se envolvido numa teia que agora tinha memórias próprias. A convivência, cada vez menos meramente contractual, trouxe pequenas alegrias. Risos partilhados sobre filmes ruins que ambos fingiam gostar. Félix dormindo ao pé da cama como um juiz imparcial. E noites em que eles se viam nos corredores, a luz do luar filtrando pelas janelas. E o que sobrava entre eles era uma conversa despretensiosa que parecia não pedir nada além de presença. E, no entanto, a sombra dos boatos e do campus que não perdoava pairava sempre próxima. Uma semana depois daquele anel, em plena movimentação para o evento mais importante do semestre, Marina viu algo que a deixou sem fôlego. Do outro lado da praça, Redding conversava com uma garota que ela não conhecia. Parecia uma cena comum, acaso do cotidiano universitário. Só que a garota riu alto, apoia a mão no ombro dele num gesto de intimidade, e Redding devolveu o sorriso sem a contenção que costumava ter com ela. Alguém capturou a cena em um vídeo que rodou em instantes. Num segundo, a praça virou julgamento. Marina sentiu o chão desaparecer, e aquele sentimento antigo, de ser usada, de ser apenas uma conveniência, disparou. Ela correu até o local com o coração na garganta. Não pensou objetivamente, reagiu. Colocou-se diante de Redding e antes que pudesse dizer qualquer coisa, a menina se aproximou com um ar desafiante, como se toda a atenção fosse entretenimento. Cheng cruzou os braços ao lado dela, observando a cena com interesse. Marina falou com a voz mais firme que conseguiu forjar. "O que foi aquilo?" Redding olhou para ela como se tivesse visto uma figura que o lembrava de todas as contradições que carregava. O que veio depois foi uma sequência que a deixou atônita. Ele suspirou, aproximou-se e, com o olhar que todos conheciam, intenso, preciso e por vezes incompreensível, disse: "Ela me pediu um favor. Conversa privada. Nada mais." As palavras não a convenceram. A sombra do vídeo pesava mais que a palavra. Enquanto a multidão murmurava e alguém reaproveitava o clipe para alimentar mais fofocas, Marina sentiu uma necessidade primitiva de se proteger. Ela foi tomada por uma determinação limítrofe. Não queria ser o motivo do jogo de alguém. Queria ter agência. "Está bem", disse ela, e a voz cortou como lâmina. "Se é assim, me afaste do jogo." E virou-se com o passo decidido, pronta para se distanciar do teatrinho. A cabeça latejava, a respiração agitada. Largou o passarinho na mão de uma amiga quase por reflexo, como se aquele objeto pudesse substituir um motivo para não ir embora. Redding ficou parado. Ninguém tentou segurá-la. A multidão voltou a seus sussurros. A garota do vídeo sorriu com triunfo, e Cheng apenas observou, como quem esperava para ver o desfecho de algo que poderia alimentar seu próprio entretenimento. Quando Marina alcançou a esquina onde costumava respirar melhor, sentiu uma raiva que não era só contra Redding. Era raiva de si mesma por ter confiado tanto num acordo que começara como transação. E havia um segredo saboroso também. Ela sabia que parte daquilo tinha a ver com dinheiro. Parte tinha a ver com a forma como ele a olhava quando achava que ninguém via. E agora, tivesse sido favor ou encenação, aquela cena havia levantado uma cortina que a obrigava a escolher. Ela se apoiou num banco, puxou o passarinho do bolso e viu que alguém, com delicadeza, havia lixado a asa e passado um verniz novo. Era um reparo pequeno, quase imperceptível, mas carregado de simbologia. Alguém que cuidava de coisas quebradas, mesmo sem que elas pedissem. Marina fechou os olhos. Precisava de tempo para decidir se voltaria por conveniência, por medo, por apego, ou por algo mais que não conseguia nomear. E no fundo, havia também uma pergunta menos romântica e mais raiz. Até que ponto um homem capaz de ser tão obsessivo seria capaz de respeitar a liberdade dela? Ela respirou fundo e guardou o passarinho. Ainda havia contas a pagar. Ainda havia noites de plantão no balcão. Ainda havia a vida que não esperava por dramas de campus para seguir. Mas havia também o que ele já havia mostrado,
Uma atenção metódica que não se dissolvia com escândalos, um cuidado que reaparecia mesmo quando a razão sugeria que seria melhor poupar energia para jogos públicos. Era esse enigma, o conjunto de gestos que repetidos começavam a significar algo, que aprendia. Marina caminhou de volta para o alojamento com o passo mais lento que antes. O céu, por sobre o campus, estava sujo de nuvens escuras, como se as perguntas do dia se transformassem em chuva. E enquanto a cidade acelerava ao redor, ela sentiu, pela primeira vez, que aquilo que se iniciou como um acordo tinha o potencial de se tornar outro tipo de compromisso. Não estipulado em valores financeiros, mas na persistência de quem insiste. No quarto, enquanto guardava o anel na gaveta com cuidado, o telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Nem tudo é o que parece. Procure no histórico da biblioteca. Ela sentiu o frio subir-lhe pela nuca. Era uma pista? Uma ameaça? Mais um fio que alguém puxava para ver qual parte da vida dela iria pender? Marina respirou fundo. O contrato ainda existia. As contas não haviam desaparecido. Mas algo dentro dela havia mudado. Aquele bad boy que o campus conhecia deixara, sem pedir permissão, de ser apenas um personagem para se divertir. Tornara-se alguém que sabia consertar passarinho de madeira e que talvez estivesse igualmente disposto a se arriscar. Ela não sabia ainda se era amor. Sabia, no entanto, que estava envolvida em algo que exigiria escolhas autênticas e que cada escolha teria seu preço. E do outro lado do campus, alguém observava, com os olhos que pareciam atravessar paredes e segredos, e anotava, insistentemente, mais um item em sua lista. Ela havia notado, e isso mudava tudo. Marina segurou o passarinho no bolso como se fosse um amuleto pesado. A mensagem desconhecida na noite anterior queimava na ponta da língua dela como uma pergunta sem verbo. Por que alguém a mandaria procurar no histórico da biblioteca? A curiosidade foi mais forte que o receio. Na manhã seguinte, entre pilhas de cadernos e uma xícara de café que mal ajudou, ela entrou na biblioteca do campus com os olhos atentos. O edifício cheirava a pó e a expectativas, o tipo de lugar onde segredos se escondem dentro de lombadas. Vasculhou registros simples, arquivos de eventos antigos, catálogos. Nada saltava aos olhos. Quase desistiu quando uma ficha de empréstimo antiga, meio escondida no vão de uma prateleira de língua estrangeira, chamou sua atenção. Alguém tinha colocado ali um bilhete dobrado. O papel amarelado trazia uma caligrafia rápida. Se quiser entender, confira a aba de renovação do Clube de Voluntariado 2019. Não havia assinatura. O estômago de Marina apertou. Alguém a provocava, ou tentava guiá-la. Na aba do clube havia relatórios, fotos de eventos, e no fundo de uma pasta, um envelope transparente com recortes de jornal e credenciais antigas. Ao abrir, encontrou uma série de pequenas evidências que a fizeram respirar mais rápido do que imaginara. Fotografias sutis onde a figura recatada de uma garota aparecia ao fundo de eventos em que ele também participara. Um recibo de uma doação anônima para o fundo estudantil. A mesma quantia que, coincidentemente, pagara parte do conserto do chuveiro do alojamento alguns meses antes. Uma nota curta, rabiscada, com frases do tipo lembrar do perfume de lavanda, pijamas tamanho M, passarinho. Não havia nada escandaloso, nada que provasse traição. Havia, contudo, uma linha clara de cuidado meticuloso e discreto. Marina deixou a pasta ali com as mãos trêmulas e por um momento sentiu-se traída e protegida ao mesmo tempo. Alguém, quem quer que fosse, vinha arquivando pequenas provas de atenção. Isso podia ser reconfortante ou aterrorizante. No café do campus, com Linu ao lado, aquilo virou cena de novela. Ele fez isso? Linu perguntou, os olhos faiscando de curiosidade. Não sei, respondeu Marina. Não sei se quero que tenha sido ele. Quero só que as coisas sejam honestas. A palavra honestas deslizou entre as duas como quem busca um pilar. Marina não sabia se pedir verdade a Redding seria pedir demais, porém, sentia que precisava de clareza. O contrato tinha sido um gesto pragmático. O que vinha depois não poderia ser gerido por cláusulas. Ela decidiu que confrontaria. Não no palco do pátio,
não com acusações públicas. Procuraria ele num lugar privado, exigiria explicações. Redding a esperava no banheiro do Grêmio, um lugar absurdo, mas que servia de refúgio entre compromissos e discursos. Ele estava com a gravata solta, a expressão mais leve do que se permitia em público, e o passarinho de madeira descansava no balcão como se aguardasse aprovação. Vi o que você encontrou, disse ele sem rodeios. A natureza direta dele sempre fora desconcertante. Marina inspirou fundo. Havia perguntas prontas para estourar como balões, mas a voz dela saiu mais cuidadosa do que planejou. Você arquivou coisas sobre mim? Por quê? O porquê soou acusador, mas havia também medo. Ele apoiou as mãos no balcão. O ritmo do batimento cardíaco dela parecia ouvir cada segundo. Não foi para te assustar, respondeu. Foi para me lembrar, para entender melhor, para saber aquilo que eu não sabia como perguntar. Ela encarou-o. A explicação parecia fugir da linha que ela esperava. Nem desculpas nem orgulho. Era algo no meio, como a cor entre o branco e o preto. Você tem anotado detalhes da minha vida. Você paga minhas dívidas às escondidas. Você compra pijamas e sabonetes e deixa bilhetes como se fosse um anônimo. Eu não pedi por isso. Não é consentimento, disse Marina com firmeza. Cada palavra era uma barra colocada entre eles. Redding fechou os olhos por um segundo, e quando os abriu novamente, tudo nele parecia ter perdido a articulação da indiferença. Eu sei, murmurou. E errei quando pensei que proteger era o suficiente. Pensei que se eu cuidasse, evitaria te ferir. Não percebi que, ao agir assim, eu controlava. E controlar é diferente de amar. A confissão, tão simples, foi como uma lâmina que cortou o ar. Marina sentiu o prazer resvalar para a dúvida. Não queria ser objeto de uma vigilância secreta, mas também não podia ignorar que, naquelas ações, havia carinho. Onde traço se separa do cuidado obsessivo? Onde o instinto de proteger vira castração da liberdade? A resposta não era simples. Então pare, pediu ela, porque amar também era concessão e ela não queria abrir mão de si por outra mão que a segurasse sem pedir. Se você gosta de mim, me trate como pessoa, não como projeto. Redding cuspiu uma risada curta de nervoso. Não foi resposta. Foi o movimento de alguém que reconhecia um erro. Eu vou, disse. Mas antes de você partir, quero explicar uma coisa. Eu não comecei essa história para te controlar. Eu comecei por medo. Medo de perder você antes de sequer saber o que era. Eu sei que sou estranho e eu sei que não é desculpa. Só quero que saiba que não fingia indiferença para te enganar, disse ele, e a honestidade, por fim, parecia real. Ela estudou o rosto dele. Não era perfeito, e ele jamais fingira ser. Existia ali uma sinceridade que não exigia aplauso. Marina respirou e decidiu arriscar uma trégua. Então comece do zero, sugeriu ela. Sem cifras escondidas, sem doações anônimas. Se vai cuidar, faça comigo ao lado, não debaixo de mim. Ele assentiu, e o gesto foi pequeno, mas significativo. Reconhecimento de falhas. A partir dali, uma nova fase do contrato começou, mas o nome não era preciso. Tornou-se convivência com regras combinadas, limites que ela impunha e ele respeitava. Às vezes com dificuldade, porque velhos hábitos não se desfazem num bater de asas. Algumas noites eram cheias de silêncio confortável, outras, de discussões que pareciam dar mais certo do que as risadas forçadas. Um episódio pequeno, quase banal, marcou outro ponto de virada. Numa manhã fria, o aquecedor do alojamento quebrara e a administradora da residência alegara a impossibilidade de conserto imediato. Marina saiu para a aula com as mãos ruborizadas e encontrou Redding no corredor com uma caixa grande. Ele havia contratado um técnico e trazia um aquecedor portátil. Não havia anúncio público nem bilhete anônimo. Apenas ele ali, entregando o objeto e dizendo, sem teatralidade, "Isso é para você, porque você disse que sentia frio no mês passado." Marina aceitou, mas a aceitação vinha com regras internas. Não queria receber favores que a deixassem em dívida. Assim, propôs pagar uma parte, em pequenas parcelas que cabiam no seu orçamento. E Redding,
por prudência e orgulho, recuou e aceitou a condição de corresponsabilidade. A troca foi simbólica. Igualdade prática, afeição sem anulação. Enquanto esses ajustes aconteciam entre eles, o campus não cessava com suas maquinações. O vídeo que mostrava Redding com a garota desconhecida havia acendido uma fagulha que ainda queimava entre alguns. Havia também rumores plantados por quem tinha algo a ganhar com a instabilidade do presidente do Grêmio. Chang, por sua vez, exercia um jogo diferente. Sutil, cheio de provocações que se disfarçavam de colo. Ele oferecia à Marina uma amizade confortável, um porto que não requisitava esforço emocional. E em público, sua postura provocadora, uma palavra a mais, um toque calculado, inflamava ainda mais a imaginação coletiva. A convivência dos três era um tabuleiro. Em muitas ocasiões, Marina sentiu-se peão e recusou-se a aceitar essa posição. Resolveu estabelecer relações claras. Havia um episódio que ilustrou aquela virada. Numa confraternização do Grêmio, Chang, talvez por hábito de flerte, tentou puxar o braço de Marina inexistindo numa conversa. Redding, que estava próximo, olhou. Por um segundo, a linha tênue entre proteção e possessão tremulou. Em público, ele se colocou ao lado dela como um escudo. Em particular, não disse nada até que ela tivesse espaço para falar. Não gostei disso. Ele disse, baixo, quando ficaram a sós. Quero que você me diga quando algo te incomodar e eu vou recuar se você pedir. Entendeu? Marina encarou-o e com um sorriso leve respondeu. Entendi. E eu vou falar. Prometo. A promessa foi ouro para ambos. O clima entre eles ficou mais honesto. Não que não houvesse ciúme. Ciúme havia sempre que existia trifeto humano. Mas a diferença estava no modo como era tratado. Em vez de explosões controladoras, vinham conversas curtas, feitas de respeito. O que afundou o mais fundo, porém, foi outra onda de boatos. Um perfil anônimo começou a publicar mensagens insinuando que Redding possuía um passado com segundas intenções, que ele colecionava relações curtas por aposta, que Marina era apenas mais uma peça na coleção. A reputação dele oscilou. Diante disso, algo diferente aconteceu. Redding decidiu que não mais se esconderia nas sombras. Ele chamou uma coletiva pequena, para alunos e jornalistas estudantis, e falou claramente sobre os termos do namoro de contrato. Foi duro, constrangedor para quem gostava de controlar a narrativa, mas foi também libertador. Aceitei um acordo por razão prática, disse ele, olhando para as câmeras amadoras com firmeza. E sim, havia recompensa financeira. Mas o que aconteceu depois não foi jogo. Eu comecei a cuidar porque me importei. Eu cometi erros ao fazer coisas às escondidas. Peço desculpas por isso. E Marina, se você quiser, quero conversar, disse ele sem artifícios. A coragem de admitir equivocadamente em público custou algo caro à imagem dele. Alguns riram, outros aplaudiram. Muitos seguiram falando mal atrás dos bastidores. Para Marina, aquele gesto foi uma prova. Ele estava disposto a admitir erro mesmo que lhe custasse a opinião alheia. Era um tipo de devoção que ela jamais esperaria do homem que era figura de folheto. Também foi um sinal de maturidade, de alguém que começou a entender que amor não se mede em vigilância. Mas as provas do coração não vinham só de declarações. Vinham de ações que exigiam sacrifício mais substancial. Houve uma noite que se tornaria lembrança determinante. O alojamento de Marina sofreu uma tentativa de arrombamento. Ela estava no turno da loja, e ao voltar, a responsável pelo prédio a avisou que havia sido forçada uma fechadura. Nada de muito valioso havia sido perdido, apenas alguns pertences bagunçados, mas o medo invadiu como água fria. Redding, ao saber, apareceu na porta antes que ela pudesse ligar. Trazia consigo uma caixa de ferramentas e um olhar que não aceitava a ideia de que alguém a ameaçasse. Você não vai dormir aqui essa noite, disse ele com uma autoridade que não era apenas de cappuccino e gravata. Leve o que puder. Eu organizo as coisas. Marina vacilou. Era uma invasão. Aceitar abrigo significava ceder privacidade. Porém, a sensação de segurança também era real. Ela escolheu ficar umas noites na casa dele. Não foi algo pensado como cena romântica.
foi proteção simples, e nele havia uma dimensão nova. O lar de Redding não era apenas cenário de festas e aparições. Havia fotografias de família, um canto com livros infantis e um quadro com um passarinho desenhado à mão. As camadas dele eram mais humanas do que as fofocas permitiam ver. As noites foram tranquilas, cheias de silêncio que não precisava ser preenchido. Félix, como sempre, foi o mediador canino. Deitou no tapete ao lado de Marina com a naturalidade de quem aceita quem chega. Em certo momento, ele trouxe um cobertor e pousou ao lado dela como se dissesse: "Fique, eu vigilio." A sensação de cuidado era palpável. Só que, à medida que a intimidade crescia, também crescia a necessidade de consenso. Um abraço se transformou em conversa, um toque de mãos em cuidado explícito. Houve um episódio delicado. Marina, numa noite atormentada por insônia e confusão, perguntou se poderia dormir no sofá. Redding hesitou e, depois de 1 minuto, assentiu. Mas antes de se acomodarem, ele pediu: "Posso ficar acordado contigo?" "Eu preciso estar sozinha", respondeu ela com a mesma honestidade que pedia. "Então eu vou ficar perto, só para ter certeza de que você está bem. Prometo respeitar seu espaço." Acordaram no sofá como quem dividiu por opção mútua a rotina. Não houve nada além de toques consentidos e palavras sussurradas. A intimidade deles foi construída em consentimento. Cada gesto existia porque uma das partes disse sim. No fim daquele mês tenso, a história atingiu o ápice da sua prova. Marina descobriu que as contas que tinham sido pagas em seu nome tinham origem num subterfúgio complexo. Alguém havia transferido um valor que quitara dívidas no seu nome. Quando confrontou Redding, ele não negou, ele explicou. "Pensei que isso te ajudaria", disse ele. "Achei que se eu evitasse essa carga, você poderia respirar." "Você tirou minha escolha", retrucou ela. "Não se faz isso com quem se quer amar." Ele ficou em silêncio. Havia, nessa pausa, o reconhecimento de que seu amor, embora genuíno, se expressava às vezes em atos que roubavam liberdade. "Eu errei", disse ele de forma direta. "E quero aprender a não errar assim. Me dê tempo." Marina, com o rosto mole de cansaço, sentiu algo se partir e se reconstruir. As perguntas continuavam. Até que ponto o cuidado é justificativa para a invasão? Quando a devoção vira prisão? Ela decidiu que a melhor resposta era criar um espaço onde eles pudessem negociar. Propôs que ele conversasse com a administradora do alojamento e explicasse a origem das doações, abrindo mão do anonimato. Ele hesitou, por orgulho, por medo de humilhação, mas aceitou. Anunciar o erro à autoridade foi uma forma valente de encarar as próprias falhas. A partir dali, as coisas mudaram com pequena intensidade, quase banal. Bilhetes abertos, presentes discutidos, pijamas comprados juntos. Eles começaram a mostrar que não se tratava mais de domínios e segredos, mas de escolhas em conjunto. Redding, por exemplo, passou a perguntar antes de agir. Pequenas vitórias. Ela aceitava uma xícara de café só depois de ele perguntar se poderia oferecê-la. Ele não aparecia mais sem avisar. Ele começou a avisar Chang quando um encontro público poderia ser interpretado mal. Mas o amor tem testes que não se prevêem. Chegou o dia da apresentação final do Grêmio, o evento que definia reputações. Toda a estrutura do campus parecia projetar olhares. Marina subiu ao palco ao lado de Redding. Ali, a coreografia que outrora fora ensaiada por contrato transformou-se em algo que ambos desejavam proteger. No momento em que Redding fez seu discurso, um microfone mal calibrado captou, por acaso, uma conversa que não era para público. Ele falou com voz embargada e disse: "Não posso perder isso, não posso perder você." A gravação circulou. Alguns sorriram. Outros reformularam a narrativa. Para Marina, foi um choque que abalou a rotina calma que eles haviam construído. Ela viu-se de novo na encruzilhada. Aquilo era afeição ou dependência? O som das palavras dele virou intimação para algumas pessoas. Para ela, foi apenas prova de que não havia mais jogo. Depois do evento, num corredor semi-escuro, ela pediu explicações. "Por que disse isso no microfone?"
Perguntou ela, com a voz mais contida que conseguiu. Ele encolheu os ombros, parecia menor do que a personagem que o Campos conhecia. Porque em algum momento eu percebi que te perder seria admitir que minha vida não tem conta para preencher o espaço que você ocupa, respondeu. Não é que eu dependa, Marina, é que eu escolho você, todos os dias. A escolha dita assim, sem artifícios, teve poder. Marina sentiu que ali havia algo sólido. Não a obsessão que sufoca, mas a insistência que escolhe permanecer, mesmo frente a mediocridades e intrigas. Ainda assim, ela pediu calma, pediu espaço, pediu que ele aprendesse a se segurar sem pronunciar todas as palavras na consciência pública. Redding ouviu e aprendeu. Não foi transformação instantânea. Foi treino diário, tropeços e recomeços. Em uma série de conversas noturnas, ele contou parte da sua história. Uma família onde emoções precisavam ser medidas, onde vulnerabilidade era risco e onde demonstrar apego era sinal de fraqueza. Ele aprendera, ao longo dos anos, que era melhor projetar indiferença do que arriscar sofrer. Quando viu Marina, mais viva em sua simplicidade, algo que ele não planejava, nasceu e cresceu de forma descontrolada. Ele explicou que a obsessão nasceu do medo de perder pela mesma razão que aprendera a esconder-se. Medo de ser vulnerável e perder. Foi um relato doloroso, sem justificativas fáceis, mas que mostrou a origem do hábito. Marina ouviu com cautela. Amou um homem com falhas e com razões. Não era aceitar tudo. Era entender que o amor, quando precioso, requer também disposição de reparar. O verdadeiro teste final veio com uma escolha pública mais drástica. Uma facção de alunos que se alimentava de fofocas iniciou uma campanha para destituir Redding do cargo de presidente do Grêmio com base em suposições sobre sua conduta. A organização do campus transformou o caso em debate público. Forças opostas se enfrentaram. Reputação versus verdade. Redding poderia abdicar em silêncio e preservar sua imagem, ou poderia expor todos os detalhes, inclusive que havia assumido um namoro por contrato e que ele, a título pessoal, havia agido de maneira errada. A pressão era imensa. Ele escolheu ficar. Mas não só isso. Escolheu tornar pública a versão honesta dos fatos. Chamou um comitê, apresentou conversas, admitiu falhas e explicou a transição que estava tentando. Em certo momento da fala, olhou para Marina, e as palavras que proferiu tocaram mais profundo do que qualquer gesto anterior. Eu errei muitas vezes, disse com a voz firme. E ainda erro, mas quero reparar. E se isso custar minha posição, que assim seja. Prefiro perder o que é superficial se posso ganhar aquilo que é verdadeiro. O anúncio teve preço. Houve críticas, sim. Houve quem dissesse que mostrara fraqueza, mas também teve quem aplaudisse a honestidade. Para Marina, ver Redding assumir as consequências foi a prova mais concreta de que sua devoção não era jogo de caça. Ele estava disposto a perder prestígio por ela, e não por controle, mas por escolha. Depois disso, as coisas começaram a ter uma cadência mais serena. Eles abriram um canal de diálogo mais franco. Redding pediu desculpas quando passava dos limites. Marina deu espaço quando solicitava. Eles aprenderam a dividir custos simbólicos e reais. Félix, cuja presença sempre representara proteção, virou mascote doméstico real. Passou a dormir na casa deles com a naturalidade de quem aprova. O clímax emocional ocorreu numa noite de domingo, quando a chuva martelava no telhado e a casa parecia se contrair. Marina estava no sofá com um copo de chá nas mãos. Entrou Redding com uma caixa de madeira. Era a mesma que, meses antes, tivera o passarinho esquecido. Ele a colocou no centro da mesa, e quando ela abriu, encontrou o passarinho agora restaurado, a asa consertada com um cuidado que só alguém que conhecia cada lasca poderia proporcionar. Ao redor, pequenas notas, o rascunho de uma carta, bilhetes que ele havia guardado por medo de mostrá-los antes, e, por fim, um anel simples, o mesmo de veludo cinza que um dia aparecera sobre sua escrivaninha, agora com uma inscrição interna que ela só notou ao virar. Sempre por você. Eu consertei porque, desde o primeiro dia, esse passarinho me lembrou de como você se importa com as coisas pequenas, disse ele, aproximando-se.
A voz era terna, sem pose, e havia vulnerabilidade que nada podia disfarçar. Ela o olhou, e por um segundo o mundo todo silenciou. As escolhas dele, a exposição pública, a renúncia ao anonimato das doações, tudo se alinhava como linhas de um mapa que agora tinha destino claro. "Por que sempre eu?" ela perguntou, quase num sussurro. Ele riu baixo, um som que antes fora raro. "Porque eu notei você, antes de conseguir traduzir o que sentia. Eu fiquei louco por isso. Louco e obcecado, eu admito. Mas não no sentido que te machuca. Obcecado no sentido de não conseguir aceitar perder aquilo que me fazia sentir inteiro. Sei que isso tem etiqueta ruim. Sei que devia ter pedido permissão e não arquitetado. Sei que te dei motivos para duvidar. Mas te peço, não por contrato, nem por fama, me dá a chance de ser responsável por esse amor." A confissão foi estranha e sincera. Marina sentiu o peso de todas as noites e todas as discussões dissolverem-se numa escolha. Não era questão de perdoar todos os erros, era escolher caminhar com alguém que fizera o esforço real de aprender. Ela pensou nas bilhetes, nos pijamas, em Félix, em cada gesto que uma vez a fizera desconfiar. Olhou para o passarinho nas mãos dele, agora tão consertado que parecia mais vivo do que no primeiro dia. Seus olhos brilharam. "Eu quero ser amada, não consertada", disse ela com calma. "Então me deixe aprender com você", pediu Reding numa súplica. Ela assentiu. Não foi um sim fanfarrão. Foi um sim determinado, de quem escolhe entrar numa história sabendo que terá trabalho. No silêncio que se seguiu, Reding colocou o anel no dedo dela com o cuidado de quem manuseia algo frágil. Não houve cerimônia. Não houve plateia. Apenas os dois e Félix, que abanou o rabo como se aprovasse. A sensação foi de fechamento e abertura ao mesmo tempo. Os objetos, o passarinho, o anel, o pijama, o sabonete com cheiro de lavanda, não eram mais pistas para decifrar intenções. Eram capítulos de uma história que eles decidiam escrever juntos. Os meses que vieram depois foram um trabalho de convivência. Havia dias de romance leve, visitas à cafeteria, risos descompromissados, tardes de estudo partilhadas. Havia também dias de tensão, quando antigos hábitos de Reding retornavam, quando ele agia impulsivamente para proteger e ela precisava lembrá-lo dos limites. Em cada atrito, redescobriram a importância do pedido de desculpas e do perdão prático. Aprenderam a transformar erros em aprendizado. Um momento emblemático foi quando Marina recebeu a notícia de que uma publicação estudantil queria fazer uma matéria sobre o impacto do Grêmio na vida dos alunos. Eles foram convidados a contar sua história. Reding poderia ter evitado. Ele poderia ter recusado e mantido tudo à parte. Ao invés disso, propôs que fossem juntos e contassem a verdade. O contrato, os erros, o cuidado, o processo. A matéria foi delicada, às vezes dura, às vezes com risos, mas foi honesta. E foi libertadora. Para Marina, foi curativo ver que a sua voz teria o mesmo peso que a dele. A vida no campus continuou, com provas, datas de entrega, festas e discussões em grupo. Porém, alguns rituais simples os mantinham ancorados. Félix esperando na porta sempre que um voltava para casa. O passarinho colocado em uma prateleira na sala com outro objeto que simbolizava cada etapa deles. E o anel no dedo dela como um lembrete. Não de posse, mas de promessa. Houve ainda ecos de intriga. Cheng finalmente admitiu que algumas provocações dele fora mais jogo do que interesse. Ele procurou Marina num café e colocou-se em posição de amigo sincero. Marina, agora mais segura, aceitou a amizade com limites claros. Cheng, por sua vez, pareceu entender que rivalidades que alimentam fofocas não construíam nada verdadeiro. O campus, enquanto organismo social, seguiu seu vai-vem de opiniões, mas a história entre Marina e Reding já não se definia por ele. O dia em que decidiram morar juntos não foi chover confetes. Foi um processo prático. Marina teve medo, claro. Medo de perder autonomia,
medo de repetir erros do passado, medo de se aninhar num padrão que a apagasse. Mas quando Redding percebeu o medo, fez o que a jovem sempre pedira. Pediu para ser guiado sobre o que ela precisava. Eles estabeleceram regras de convivência, inclusive financeiras, inclusive de espaço. A partilha foi combinada, com papéis assinados, risos e café derramado. O casarão de leitos e janelas que Redding tinha transformou-se aos poucos num lar comum. Félix ganhou uma cama dupla. O passarinho encontrou lugar no peitoril da janela. O anel brilhou na mão dela nas manhãs de domingo, quando ambos, ainda meio sonolentos, reviravam receitas simples na cozinha. A história, para quem olhava de fora, talvez parecesse o desfecho previsível. A moça simples e o bad boy apaixonado terminando juntos. Mas para eles, tudo era mais prosaico e mais real. Era o resultado de dias em que se escolhera conversar, em que se escolheu respeitar, em que se colocou a vulnerabilidade como ato deliberado. Marina aprendeu a confiar sem perder-se. Redding aprendeu a separar cuidado de controle. E Félix aprendeu a latir menos para rumores e mais para bolas de borracha. No último capítulo dessa temporada de suas vidas, houve um episódio doce e trivial que parecia encadear os fios de tudo o que viveram. Numa manhã clara, Marina encontrou Redding de pé no parapeito da janela, o passarinho de madeira numa das mãos. Ele o pousou no peitoril, ajeitou-o com cuidado e suspirou. "Você se lembra disso?" perguntou ele apontando para o objeto. "Lembro", respondeu ela aproximando-se. "Lembro do dia que você o pegou no balcão." Ele olhou para ela, e o sorriso que naquele rosto surgia era simples, quase adolescente. "Eu sempre soube, mesmo quando fingia que não." A frase saiu de forma calma. "Eu sempre fui louco por você. Obcecado, às vezes demais. Mas cada gesto meu, mesmo os errados, sempre teve um desejo de cuidar, de forma tola, talvez, para que você tivesse menos luta. Hoje prefiro que a luta seja dividida." Marina riu baixinho. O riso era terno, sem ironia. "Então usa esse louco e obcecado de forma responsável", disse ela com humor. "Não me vigie, me convide." Ele puxou-a para perto, e o abraço foi medido e consentido, como todas as coisas que eles haviam aprendido a trocar. Félix, do tapete, levantou a cabeça e deu uma volta de aprovação. Quando ela se separou, olhou o passarinho. A marquinha da asa consertada brilhava sob a luz do sol. Ele não era apenas um objeto. Era a prova de que coisas quebradas podem ser arrumadas. E mais importante, que pessoas também podem ser consertadas quando duas mãos se dispõem a aprender a encaixar as peças sem sufocá-las. No silêncio que ficou, Marina pensou nas contas pagas, nos bilhetes anônimos, nas doações, na dor, nas conversas e nas renúncias. Olhou nos olhos dele, que não escondiam mais mistério, apenas a clareza de quem escolhia. "Você sempre foi assim?" perguntou de repente curiosa. Sempre", respondeu ele com a honestidade que a moldara. "Louco por você, obcecado por te proteger, mas agora escolho proteger respeitando suas escolhas. Prometo isso todos os dias." Marina sorriu, e a cena se fechou com o passarinho pousado no peitoril, Félix dormindo tranquilamente e um anel discreto brilhando sob a luz. Era uma vida simples, talvez até previsível, mas absolutamente construída. E quando mais tarde ela se deitou, pensou em como a história que começou com um acordo pragmático havia se transformado num laço que exigia trabalho, coragem e honestidade. Sentiu um calor que não seria confundido com possessão. Era calor de quem escolhe ficar. E no silêncio, repetiu para si, não como rótulo, mas como verdade. Ele sempre foi louco e obcecado por mim. E isso agora era algo que ela aceitava como parte de uma promessa mútua, a de cuidar um do outro com limites, respeito e vontade. Se você chegou até aqui, saiba que essa é uma história de encontros, limites e escolhas. Se gostou, inscreva-se para acompanhar mais doramas completos e histórias que misturam romance, drama e humor leve. Há sempre mais corações dispostos a aprender.